Senhor da vida, Pai querido e amado, estamos aqui, Pai querido, em Teu nome, reunidos mais uma vez, para mais esse aprendizado, Pai. Pedimos a Tua ajuda, que nos instrua, Senhor amado, abençoando cada um, cada coração, segundo a sua necessidade, e que possamos serenar as nossas mentes, os nossos corações, ligando com a espiritualidade superior neste momento, fazendo essa conexão de amor e de paz. Instrua, Senhor, o Hélito, colocando palavras de sabedoria na sua boca, e a nós, abrindo as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos receber com sabedoria espiritual essa mensagem que tanto faz bem para o nosso espírito, que é um alimento para a nossa alma. Pai querido, nos ajuda, te pedimos mais uma vez pela tua misericórdia, a colocarmos em prática em nossas vidas, no nosso dia a dia. Abençoa, Senhor, a todos que estão ouvindo, que estão participando, e aqueles que não puderam, estão unidos conosco em coração, e aqueles que ainda irão ouvir essa mensagem gravada. Que o teu amor e a tua bênção divina seja derramada sobre cada vida. Nós te pedimos agora, no nome santo do teu amado Filho Jesus. Que assim seja, Mestre amado. Que assim seja. Então, vamos lá, mais uma segunda-feira de estudo. Hoje nós vamos continuar aqui o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós estamos na parte do suicídio e loucura, nós terminamos, né? E vamos começar aqui as instruções dos espíritos bem e mal sofrer. A gente até estava vendo aqui, e a Ana Patrícia, que esse capítulo é bem grande, né? Essa parte de instruções dos espíritos aqui, olha quantos itens tem, ó. Eu acredito, inclusive, que da parte de instruções dos espíritos é o capítulo que tem mais itens aqui. E a gente já viu o porquê disso, né? Por conta da importância dessa questão das aflições terrenas e de aceitar as aflições terrenas. Inclusive, esse item que a gente vai ver hoje, o item 18, que é o bem e mal sofrer, ele vai falar justamente, de novo, sobre resignação, coragem moral e sobre o aproveitamento das provas, né? E aí, depois desse item, ele já entra na questão do mal e o remédio, né? Vai falar também, nesse capítulo nosso de hoje, do bem e mal sofrer, sobre a questão não só da coragem moral e da resignação, mas também da fé em que se apoia essa resignação para vencer as provas. Então, é um capítulo bastante importante para a gente, principalmente no momento que a gente se encontra, né? E acredito que o nosso estudo vai ser bastante proveitoso hoje. Acredito, inclusive, que a gente consegue terminar esse item 18 nesse nosso estudo de hoje, né? Fazendo novamente aquela recapitulação, o nosso capítulo 5, ele nos traz ali, como introito, a justiça para afastar esse pensamento justamente que a gente, como o espírito ainda no início, aí, na infância da evolução espiritual, né, a gente tem muito forte na gente essa questão da revolta e da vitimização diante das dificuldades da vida, né? Então, o nosso capítulo 5 do Evangelho, a inauguração dele já afastando essa questão, já trazendo para nós ali bastante esmiuçada a questão da justiça que se apresenta em todas essas aflições, em todas essas dificuldades que a gente enfrenta aqui na Terra. Depois a gente viu sobre as causas atuais das aflições, né, fazendo abrir ali os olhos a essa questão de que a maioria das dificuldades que a gente passa... Boa noite. A maioria das dificuldades que a gente passa aqui na Terra, que elas encontram raízes aqui nas nossas atitudes dessa mesma encarnação, né? Que a gente vai ver ali que o percentual menor que a gente encontra de dificuldades, ele encontra raízes em encarnações anteriores, que seria o próximo item, né? Causas anteriores das aflições. Lembrando, eu estou colocando aqui, eu estou generalizando aquilo que é a maior parte. Se a gente pegar um espírito em missão, aí essa coisa se inverte, né? Esse percentual inverte.
Por exemplo, se a gente pegar uma trajetória de Chico, de Divaldo, obviamente que as dificuldades dali que se enfrenta, a maior parte deita raízes em causas anteriores, porque esses espíritos já alcançaram uma determinada elevação e já sabem escolher melhor o que fazer aqui para não gerar dificuldade nessa mesma encarnação, certo? Então, a gente tem que fazer esse adendo. A gente está falando aqui de regra, mas a gente tem que saber que existe a exceção, tá? Depois nós vimos, né, depois das causas anteriores das aflições, o Evangelho nos traz ali o viés do esquecimento do passado, por que é algo justo e por que é algo principalmente útil à nossa evolução. A questão de nós encarnarmos sem lembrar daquilo que a gente fez anteriormente, justamente para nos ser dado, né, como forma de graça e misericórdia e amor divino, uma página em branco para a gente escrever totalmente do zero uma nova encarnação, certo? Vimos também, né, logo na sequência, motivos de resignação, onde nós esmiuçamos a questão ali da resignação como fundamento principal para o espírito que quer ter um bom aproveitamento das provas que lhe são dadas, lembrando, né, fazendo aí essa recapitulação, hoje nós vamos ver também sobre resignação, na parte que nós vamos estudar hoje, no item 18, bem e mal sofrer, mas lembrando que sem essa resignação aí, a gente fica sempre patinando nas mesmas provas, sem poder extrair delas a nossa evolução, o ensinamento contido naquela prova, certo? Falamos no nosso último encontro sobre o suicídio e a loucura, a questão do materialismo como uma forma de incitar esses espíritos que passam por dificuldades grandes aqui na Terra ao suicídio, como uma forma de... Acho que travou um pouquinho, né? Como uma forma de escapar das provas que lhes seriam postas aqui na Terra. E, em contraposição a esse ponto de vista, foi nos trazido também o ponto de vista da espiritualidade, da sucessividade das encarnações ali, né, da pluralidade das existências, como uma forma justamente de afastar, de evitar que esses espíritos em provações extremas se recorram aí, né, dessa ferramenta do suicídio aí, acreditando que aquilo vai, de alguma forma, resolver algum problema. Até fizemos um adendo ali com relação, reiteramos a questão ali, com relação a nós que somos espiritistas, de termos essa certeza, né, essa confirmação do quanto o suicídio, além de não resolver aqueles problemas que o espírito busca se afastar, ainda trazer diversos outros muito mais graves, né? Então, nós paramos justamente nisso, e aí o Evangelho hoje vai nos trazer, nas instruções dos Espíritos, a questão do bem e mal sofrer, onde vai ter um apanhado de todas essas questões que nós falamos até aqui. Nós vamos falar hoje de resignação, de fé, nós vamos falar de prece, de oração, né? Esse capítulo vai nos trazer bastante com relação a isso, e do aproveitamento dessas provas, certo? Então, vamos partir para o nosso estudo. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Veja, já nessa primeira frase aqui desse parágrafo, a gente já encontra ali uma questão que muitas vezes nos passa despercebido, né? O bem-aventurados os aflitos que o Cristo quis dizer não é simplesmente com relação àqueles que passam por aflições, porque todos passam, né? Ele vai, na sua doutrina, no seu evangelho, e principalmente em tudo que ele passou, né, em todo o seu testemunho, ele vai nos ensinar que a gente consegue extrair das aflições o proveito evolutivo dessas aflições, desde que nós sigamos alguns preceitos que ele nos passa em seu evangelho. E aqui nós vamos fazer justamente uma revisão desses preceitos, tá?
Então, ele vai nos dizer que ele não se referia de modo geral aos que sofrem, não são todos, não é uma forma de se referir a todos os que sofrem, porque todos os que se encontram na Terra sofrem, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. E aí, nós vimos nos nossos estudos anteriores o que são as provas bem suportadas, as provas na qual o Espírito passa por elas com resignação, com fé e com esperança. Tá? E aqui ele vai falar sobre o contrário disso, o desânimo. O desânimo é uma falta. E olha só a importância dessa frase. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. E lembrem aqui que nós falamos, inclusive, no nosso estudo anterior, eu lembro que eu fiz ali um parêntese sobre a questão da coragem. Nós estamos nos referindo aqui, tanto da coragem também material, né, a coragem física, mas principalmente aqui ao viés da coragem moral, que nós comentamos no nosso estudo anterior. Tá? Então, a coragem moral, nós que nos damos principalmente a estudar sobre a espiritualidade, a estudar sobre as coisas divinas, né, sobre as leis divinas, nós não podemos nos dar o descuido de deixar faltar coragem moral. Por quê? Só vai nos faltar coragem moral se a gente duvidar, se a gente tiver a incerteza causada pela falta de fé. Porque para nós que temos uma fé, e a gente tem uma fé tal, que a gente se dispõe, né, a se dedicar, inclusive, a estudar melhor como funcionam as coisas relacionadas à fé, nós temos o material, o substrato, a ferramenta para que não nos falte coragem. Então, essa falta de coragem moral, para nós que nos dispusemos a estudar e angariar conhecimento sobre isso, ela é uma falta ainda maior. Né? A questão do desânimo ali, né, da falta de coragem moral, nos é uma falta ainda maior. Por quê? Porque nós temos todos os elementos que comprovam que todas essas provas que a gente passa, que todas as aflições que a gente passa, não são um fim em si mesmos, elas têm um objetivo maior para a nossa evolução e para a nossa caminhada rumo ao infinito, porque nós somos espíritos imortais. Tá? Então, para nós, se o desânimo é uma falta, como bem prescreve o Evangelho, para nós que temos mais elementos de comprovação dos benefícios da fé inabalável, é uma falta ainda maior do que para aquele espírito, por exemplo, que não teve contato com essas informações que nós temos contato, certo? E ali vai nos falar, inclusive, algo que no nosso último estudo, tanto a Edina quanto a minha mãe nos fizeram aí esse adendo, eu lembro que Janete falou sobre isso também, da fé, né? A questão da fé ser o nosso sustentáculo. Ele vai nos dizer ali que a prece é um apoio para a alma. Veja bem, a alma ela vai sentir as agruras da vida, a gente vai fraquejar. Gente, isso é certo. A questão aqui da coragem moral não tem a ver com fraquejar, tá? A gente vai se sentir, por vezes, esse desânimo vai abater. A gente vê, inclusive, episódios em que são narrados em que o Chico mesmo, algumas vezes ali, ele se encontra um tanto desanimado, Divaldo, né, por vezes ali se encontra um tanto desanimado, e aí ele vem dar o seu testemunho. Então, a gente vê que esse desânimo, ele faz parte também. Só que a questão esse desânimo, ele não pode ser a ponto de duvidar ou de nos afastar da nossa fé, certo? Porque senão a gente começa a cair em culpa por desanimar. Nossa, porque a gente vai cansar, gente. Vai chegar um ponto em que as provas são, né, a gente já passou por isso e vai passar mais algumas vezes ainda, a esses pontos em que as provas elas se tornam tão pesadas assim que chega um ponto que a gente cansa realmente, que parece que nos falta força. Né? Não é essa a questão. A questão é do desânimo que nos afasta da nossa fé, que nos permite sair da rotina de cultivar essa fé.
Porque, veja bem, se não houvesse esse desânimo, se não houvesse esse cansaço que nos abate, né, como que a gente pode dizer? Esse cansaço da alma que às vezes nos abate assim, se não houvesse isso, não haveria frutos em bem suportar e passar por isso, por essa dificuldade. Então, isso existe, é real, nós passamos por isso, mas é aí que é o momento em que a nossa fé é realmente testada. É aí que é o momento que a gente tem que colocar em prática a nossa coragem moral de falar, eu sei que eu estou cansado, eu sei que eu estou desanimado, mas eu vou persistir, porque acima de tudo tem um Deus maior que não vai me deixar faltar forças para eu passar pelas provações que eu tenho que passar. Lembrando sempre que isso é lei. Deus não nos dá o fardo para a gente carregar enquanto a gente não tem as ferramentas necessárias para passar vitoriosos por aquele fardo, para carregar aquele fardo, para passar por aquela prova, certo? Então, quanto a isso, a gente não pode ter dúvida. É nesses momentos que a gente tem que falar, não, está difícil, eu sei que está difícil, eu sei que eu estou cansado, mas eu sei que a espiritualidade me ampara. A questão é se apegar mais ainda na fé e na oração, porque a prece que é o apoio para esses momentos, o próprio Evangelho nos prescreve isso, e, né, continuar, persistir, porque tem um fim, né? Todas essas dificuldades, elas têm um término, têm um termo final, certo? Contudo, não basta, é preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus. Aqui, mais uma vez, o Evangelho nos afasta da questão daquela prece mecânica, né? Minha mãe, se eu não me engano, no estudo no passado ou um antes dele, bem nos falou da questão de, às vezes, a gente perde realmente as forças a ponto de não conseguir, né, concatenar as ideias e fazer uma prece. E que, nesses momentos, se a gente chorar com os olhos voltados a Deus, ele entende tudo. A gente não precisa expressar, às vezes, por palavras. Se a gente conseguir, é bom, né? É melhor ainda. As palavras também criam, né? Mas, quando a gente está sem força, da gente chorar e olhar para Deus, né? E acalentar o nosso próprio coração com a nossa fé, né? Dizendo, Pai, eu não consigo hoje fazer uma prece, mas Tu sabes o que me aflige, né? Tá nas Tuas mãos o meu coração. Ele sabe realmente, e é nesses momentos que a espiritualidade vem ao nosso socorro e restaura as nossas forças para a gente poder passar por isso, certo? Então, essa prece mecânica, ela não tem o condão de fazer isso, né? A prece, como o próprio Evangelho está nos prescrevendo aqui, tem que ter por base, ela tem que emanar do coração, ela tem que ter por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Justamente o que a gente estava comentando aqui agora. Nesses momentos de dificuldade, é muito fácil a gente olhar para a dificuldade, para o obstáculo, e não ver uma luz no fim do túnel, não conseguir enxergar alguma forma de sair daquilo, de vencer aquilo, de passar por aquilo, né? E aqui, nesses momentos que a gente tem que recordar dessa lição, né? Deus, muitas vezes, já nos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos, ou seja, se temos essa dificuldade, basta pedir forças, porque a gente tem as ferramentas para passar pela dificuldade que nos é apresentada. Se não tivesse, e a gente já viu que a questão da providência divina, ela atua a todo momento em todas as coisas. Então, é por isso que a gente tem essa certeza. Isso é uma lei divina, né, que rege o universo, não somente o planeta Terra, de que a gente não vai ter que enfrentar aquilo que a gente não tem ferramenta para vencer. Isso iria não somente contrário a essa lei da questão da providência divina ser atuante, onipresente e onipotente, mas também por exemplo, a questão nossa do trabalho, porque então os espíritos superiores, eles se prestam a fazer um planejamento encarnatório para chegar aqui e haver algo que seja além das nossas forças
daquilo que está programado para a gente passar? Não que o nosso planejamento encarnatório seja linear, a gente já viu sobre isso também, e aqui um assunto vai puxar o outro. O nosso planejamento encarnatório, muitas vezes a gente vai passar por dificuldades, por coisas ali que não estavam planejadas, mas a providência divina nos livra daquilo que a gente não é capaz de vencer. Lembre-se disso, nós não somos programados para enfrentar algo que a gente tenha que perder, que a gente tenha que falhar naquilo. Tá? Se passamos por determinadas dificuldades, é porque angariamos nas diversas encarnações posteriores forças e ferramentas e diversas qualidades ali que vão nos ajudar a passar por aquela determinada dificuldade. Tá bom? O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Tá? Justamente o que eu disse. Se nós não enfrentarmos, se nós não batermos de frente, muitas vezes, com o desânimo, com a falta de força, com o cansaço no enfrentamento das nossas provas, a gente não tem também a recompensa com relação a isso. Tá? E ali, justamente, o Evangelho nos traz isso de uma forma bastante direta. O fardo, ele é proporcional às forças, assim como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. Tá? Quanto mais a prova é difícil, mais resignação e coragem a gente precisa. Isso nos traz uma recompensa evolutiva ainda maior. Certo? Alguém quer fazer alguma participação? Quer já acrescentar alguma coisa nessa questão ali? Principalmente essa questão ali dos nossos fardos, né? Porque isso é algo que todos nós acredito, né? Em determinado momento da vida a gente fala, nossa, mas está difícil, né? Tá complicado, né? Não sei se eu consigo passar por isso, eu não sei se eu tenho forças, né, para suportar. Boa noite. Boa noite. Então, enquanto você falava, né, eu pensando assim, porque também quando a gente fica naquele sofrimento e fica alimentando aquele sofrimento, aquele fardo não vai melhorar nunca, né? Aí fala muito da resiliência aí, do que a gente aprende com as nossas experiências difíceis, né? E aí, se a gente ter o cuidado de o desânimo não dá brecha para o melindre, ai meu Deus, chega. Às vezes a gente pega esse desânimo, né? Eu acredito que seja isso que você está nos exemplificando, e a gente fica remoendo ele, né? Vítima, né? A gente fica naquela coisa da vítima, e aí às vezes a gente passa por aquilo e ainda está sofrendo, e tem gente ainda, me perdoe, eu digo assim, nós, quando eu falo tem gente, somos nós, que às vezes ainda revive, o negócio já passou, ainda fica naquele sofrimento, ainda alimentando, meu Deus do céu. Parece que eu me vejo muito nisso. Eu caio muito nisso, de reviver coisas lá de trás e ainda me colocar como vítima da situação. Então é isso, porque eu acho tão interessante pessoas que eu estava assistindo essa semana, rapidinho, era um programa passando, né, nos canais, e vi uma senhora falando da infância dela. Ela disse que quando um dia desse, ela já é uma adulta, já uma senhora, fazendo a limpeza de uma casa, e tava um lixo assim, esqueceram o lixo. Tinha tido uma festa nessa casa, né? E ela foi guardar e foi olhar se era realmente lixo. Quando ela abriu, ela sentiu um cheiro, o cheiro da infância. Aí eu prestei atenção no cheiro da infância. Aí ela encheu os olhos d'água e disse: minha infância tem cheiro de lixo. Mas aí ela foi contar a história, depois que ela contou, ela foi rindo e tudo, mas passou, hoje eu não sou mais aquilo, né? Ela contou o porquê, e eu assim, nossa, né? Tem pessoas que passam por uma coisa e elas saem daquilo. Hoje ela é uma pessoa, trabalhava já, graças a Deus e tudo, já tinha a família dela, mas eu achei interessante isso, né? O cheiro da infância. Tanta gente diz assim, a infância foi assim, o dela era o cheiro do lixo. Por isso que eu prestei atenção. Muitas vezes a gente se pega mesmo nesse vício de pensamento e de atitude, né? Ao passar por alguma prova, a gente fica fortalecendo a dificuldade ao invés de fortalecer a fé.
O próprio Evangelho tem uma frase dele muito interessante, que o fardo se torna muito mais pesado com a fronte virada para o chão do que quando a gente olha para o alto. Quando a gente olha para o alto, o fardo ele se torna mais leve. Então, tem a ver com isso também, da gente quer pegar nesse momento justamente e fortalecer a nossa fé. Edina? Oi, boa noite. Não, Boa assim, porque noite. vendo aí as colocações de vocês, a gente vê o seguinte, porque o sofrimento, ele faz parte, né, da nossa condição ainda de imperfeito que ainda somos. E também é resultado, né, as doenças a gente sabe que muitas vezes é resultado do nosso desequilíbrio, né, das nossas escolhas, da nossa fragilidade emocional que ainda é muito forte, né, diante das emoções que a gente, né, guarda muita mágoa, muito rancor, e que isso aí vai desequilibrando as nossas células e causa esse sofrimento. Mas aí a gente, como você diz, a gente só tem o fardo, né? Ele, quando a gente pode carregar, né? Mas muitas vezes a gente se deixa levar, né? Pela emoção e a gente não busca aquilo que a gente já conquistou, né? Dos nossos recursos. Então, assim, quais são os recursos espirituais que eu já conquistei que possa me ajudar a passar por isso? Aí você vem a questão da prece, né? A questão da sua postura de mudar em relação aos pensamentos, em relação ao outro, né? Que aquele sofrimento ele é temporário, mas nosso espírito ele é imortal. Então a gente precisa ter essa coragem, né? E a força que a gente tem, a força da nossa própria vida, se a gente canalizar corretamente, a gente vai passar por esse sofrimento, né? Por essa que a gente sabe que é passageiro, mas que muitas vezes é necessário para que ter essa chacoalhada, esse despertar para a gente, né? Que às vezes assim, o mal às vezes existe, mas às vezes o sofrimento não seria como se diz o remédio, mas seria aquele coisa necessária para que você tome as rédeas da sua vida, né? E a fé vai ser esse antídoto, esse que a gente precisa. O sofrimento ele traz ajustamento, né, Edina? Ele é um termômetro ali da nossa encarnação também, né? Então ele nos direciona, né? Às vezes a gente está meio que saindo do trilho ali, ele traz de volta, né? Isso. Então, e interessante, né? Isso que você falou, né? Nós temos esse vício de pensamento e esse vício de atitude com relação ao sofrimento, gente, porque é realmente um vício que a gente traz de diversas e diversas encarnações. Então, não é fácil lidar com isso, não é fácil vencer isso, tá? Mas a gente tem que empenhar, assim, todas as forças nisso. Mais uma vez, aproveitando, né, já o gancho de Edina, a questão de a gente pegar, às vezes, perante o sofrimento ali, a gente gastar energia em reviver o sofrimento, ou reviver coisas que a gente já passou e já ficou lá para trás, ao invés de gastar essa mesma energia e depositar isso na nossa fé. É como se a gente tivesse um dinheiro ali na mão e a gente prefere ir lá e depositar ele no sofrimento do que na fé que vai resolver e vai ajudar a passar por esse sofrimento. Né? Eu já me peguei e me pego muitas vezes, né, voltando em coisas de lá de trás, né, das coisas que passei, né, e ainda sentindo as dores daquilo, sem, contudo, pegar e ter a clareza de pensamento de falar, nossa, mas se eu passei por isso, isso me trouxe até onde eu estou. E eu vejo que isso não é só eu que faço, né? Muitas vezes a gente está numa situação assim que a gente deixa de, né, aproveitar tudo aquilo, né, todos os frutos que o sofrimento nos trouxe para chegar até aqui, e a gente começa a reviver esse sofrimento lá de trás e gastar energia com isso. Wellington, e quando a gente sente o sofrimento do outro e você sente como se fosse em você. Por exemplo, quando chega naquela Semana Santa, eu vim de uma família católica, meu avô botava a gente para acompanhar aquela via sacra. Então, cada estação era um sofrimento para Jesus, né? E eu chorava muito, eu sentia muito. Até hoje, eu não consigo ver aquela situação, aquele estado que ele ficou sangrento.
quando ele está sendo chicoteado, eu sinto como se eu que estivesse com o chicote na mão, sabe? Me dá um aperto tão grande quando eu vejo a coroa, o sangue descendo pela fonte. Eu acho que fui eu que coloquei aquilo ali. Sabe, na minha cabeça não entra que aquele sofrimento que ele passou naquela época, a gente ter que recordar isso todo ano, sabe? Parece que alimentar esse tipo de vibração, essa coisa. Eu não vejo como uma coisa. Tá certo, disse que foi para libertar a gente. Eu acho que esse libertar é mostrar que a gente, o corpo fica, mas a alma continua, sabe? Mas esse sofrimento que ele passou para mim, eu sinto como se fosse eu que estivesse provocando e não ele estivesse me salvando, sabe? Até hoje eu não consigo assistir. Essa época de Semana Santa eu não vejo nada de filme religioso, porque eu sinto essa Por conta tristeza, disso, né? Por conta de reviver, né? e eu Mas, revivo aquilo como se eu tivesse praticando aquilo ali. mas esse é um desequilíbrio aí da própria energia desse sofrimento. Porque, assim, né, teve esse sofrimento, foi planejado para acontecer assim, tudo, mas o principal não é isso, o principal é o evangelho. Então, cabe a gente também, se isso causa esse desconforto, a gente focar mais na palavra do evangelho, que é o que vive e é o que vai viver por toda a eternidade. Eu acho que eu ainda não trabalhei isso direito na cabeça, eu evito, porque eu sei que eu vou recair. Mas é Eu vou bom sentir evitar mesmo. como que eu tenha sido aquele algoz. Aí eu evito, eu procuro ler, eu procuro mudar o pensamento e tudo, mas quando toca naquilo, quando eu vejo aquela cena, aquilo para em mim, sabe? Eu não sei, não consigo explicar isso. Mas se isso baixa a energia, você tem que evitar mesmo. E nós estávamos lá, Wellington. A gente revive, né? Isso nos entra na memória, né? Causa desconforto Pois, por conta pois disso. é, pois é, Dina, eu acho que eu fui quem meti aquela lança, viu? Porque até hoje eu tenho medo de coisa cortante. Até com faca de cozinha. Eu sempre me acidento, porque eu tenho medo de pegar, sabe? Tenho mais medo de faca do que de um revólver. Você acredita? Mãezinha, você ia falar? O que eu ia e vou falar é um pouco do que você já falou, né? A importância do passado da gente, das dores do passado, elas são muito importantes. Não de você lembrar elas com mágoa, mas foi o que você, igual você disse, o nosso passado é a construção do nosso presente. E tudo Né? aquilo que a gente passou, a gente tem que ter um olhar de amor para esse passado também, porque é esse passado que nos trouxe até aqui. E quanto às enfermidades, às doenças e os problemas que a vida nos traz, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer uma muleta desse sofrimento e ficar entrando em sofrimento o tempo todo, né? Porque tem pessoas que ela não quer ser curada. Ela quer conviver com aquele sofrimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nessa problemática de ficar fazendo dessa doença uma muleta, continuar se desgastando com isso, gastando a energia, né? Porque somos energia, gastando energia, perdendo tempo, porque é uma perda de tempo. Toda vez que você entra numa dor, num sofrimento que já foi lá atrás, você está perdendo energia, está perdendo tempo de construir aquela vida que você está vivendo, de viver o seu presente. Quando você está preso no passado, você não vive o seu futuro, não vive o seu presente para construir o seu futuro. E Era entra isso num que eu ciclo, queria né? dizer. É um ciclo. Vira um ciclo Fica. vicioso e você fica parado no tempo, na mágoa, na dor, no sofrimento e revivendo isso daí, revivendo, revivendo, revivendo e não sai desse lugar. E isso é E é um perigoso. desperdício. Isso é uma É um falta também, desperdício. uma falta grave, Sim. porque é como se fosse, né, a questão que eu dei o exemplo, né? Como se Deus te desse um dinheiro. Você vai e investe ele, justamente você gasta, né, as suas energias que Deus te dá
para reviver isso aí, ao invés de você fazer um depósito no seu presente aqui, nas coisas que estão ao seu alcance aqui, modificar. Né? Você fica preso lá no passado e não faz nenhum investimento no seu presente aqui, e como você mesmo disse, não constrói seu futuro, por conta de ficar preso nisso. E o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Porque essa vida é muito curta, passageira, passa rápido demais, né? Quando você olha, né? Você fala, nossa, olha quanto, né? Outro dia, eu olho para a foto de vocês, outro dia mesmo vocês eram pequenininhos, olha aí hoje, né? Então, aí você vê quanto que o tempo passou. E passa rápido demais. A reencarnação da gente é um piscar de olhos. Então, tem que aproveitar muito, muito e tentar melhorar o máximo que puder aqui. Não perder tempo, não desperdiçar tempo. Como você falou e todos falaram, todo mundo tem as ferramentas necessárias para vencer todo o obstáculo que a vida impuser para a gente. Porque Deus não dá carga que ninguém possa suportar. Nada é por acaso na vida de ninguém e todos nós estamos preparados. E nunca estamos só, porque temos a ajuda da espiritualidade, da presença dos amigos espirituais que estão sempre conosco. Basta a gente, né, ouvir a nossa intuição, olhar para dentro de nós e escutar o nosso coração. Só reforçando aí, Cida, eu lembrei ontem de uma fala de Arthur, quando ele falou a questão do perdão, que ele diz assim: quanto a gente não tem noção de quanto tempo a gente esperou para ter esse tempo aqui com as pessoas que a gente convive, né? Aí ele fala de uma mãe que passou três séculos para resgatar um filho e reencarnar junto com ele para ajudar, né? Então, imagine, e a gente às vezes não tem essa noção do tempo, né? E a gente não aproveita as oportunidades que a gente tem. Né? Exatamente. Eu ia falar isso, Edna, na questão por aí quando a mesmo, gente falou tudo, desanima assim, a gente tem que lembrar do quanto que é a fila enorme que tem do lado de lá para poder ter uma encarnação aqui, para poder ter uma oportunidade aqui. E às vezes a gente está aqui, está reclamando diante de um problema que, se a gente eleva os olhos a Deus, ele se torna pequenininho assim, o problema. A fila para poder ter uma oportunidade aqui na Terra é enorme. Essa espera aí, ela é gigantesca do lado de lá. Então, a gente não pode chegar aqui e simplesmente falar, nossa, está difícil demais, eu não consigo. Isso é uma falta, né? Como o próprio Evangelho nos diz ali, esse desânimo é o desânimo que ele é faltoso. Então, seguindo aqui no nosso texto, o Evangelho vai nos dizer que mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Veja, ele nos coloca aqui, e aqui não tem meios termos, tá, gente? A recompensa sempre é maior, muito maior do que a aflição. Isso é algo que serve para alimentar a nossa esperança. Se está difícil, agradeça, porque eleve essa dificuldade a 1000, aí mais ou menos, e você vai conseguir imaginar qual que é a recompensa que você vai ter se você passar por ela resignadamente, com fé, com amor e com esperança. É isso. Simplesmente ali está sendo bem direto com relação a isso. Tá? Só que aí tem um requisito para isso, né? Cumpre, porém, merecê-la. A gente tem que merecer essa recompensa. E a gente viu os requisitos para merecer. E aqui a gente vai só recapitular. Né? É para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Qual é o requisito para merecer a recompensa do sofrimento? Passar por resignação, sem se revoltar, sem desanimar, e sem ficar praguejando, sem ficar reclamando, ou seja, resignação, fé, coragem e moral. A gente viu que faz parte aí todos esses requisitos do bom aproveitamento daquela tribulação que a gente passa. Senão, como a gente já falou aí, né, vira esse ciclo. A gente fica vivendo aquilo, não aproveita, se revolta, tem que voltar de novo, fazer de novo para poder passar da forma resignada. Ah, reclamou, se revoltou, vai passar de novo por aquilo para ter e não isso não é, gente, punição, é a oportunidade.
vão ser dadas quantas oportunidades, se for necessário, o espírito passar por aquilo ali e aprender a passar de forma resignada. Quando não aprende a passar de forma resignada, fica voltando, fica nesse ciclo. Aí vai ser dada outra oportunidade. Olha, errei, falhei, vou ter que passar de novo. A gente vê isso direto nos estudos ali da série Nosso Lar. O que a gente mais vê? São os espíritos que vêm com uma programação e no meio dessa programação se desvia ali e aí tem que voltar, tem que ir para lá, faz curso, estuda, se prepara mais ainda, volta. Aí falha de novo. Aí vai, sofre, faz curso, tenta mais um pouco, se prepara mais, aí volta. E fica assim, até que se passe pela prova. Tá? Então, principalmente esse sofrimento que a gente não quer nunca mais passar por eles, é resignar e seguir em frente. É resignação ativa, né, Wellington? Exatamente. Senão, não é por punição. Vai ser outra oportunidade de passar de novo até aprender a passar de forma resignada. E veja, ele nos dá um exemplo aqui maravilhoso, muito rico. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo, nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Muitas vezes a gente aqui, né, no ápice aí da nossa pequenez, a gente se pega pensando, nossa, se eu for para o mundo espiritual, numa condição assim, 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 eu posso ficar lá ainda bastante tempo, usufruindo, né, sem vir para a Terra para passar pelas dificuldades daqui. Ledo engano, quando a gente está lá, e a gente vê isso nos exemplos de lá, quando a gente está lá, a gente está querendo mais se preparar melhor, fazer mais ainda, angariar mais recursos. Então, é justamente o exemplo do militar. O militar não quer ficar no quartel. No quartel, ele não recebe promoção, ele não é condecorado ali no quartel. Ali é só o treinamento. A gente quer ir para a prova mesmo, para poder depois colher os louros da vitória. E assim é quando a gente está no mundo espiritual. Muitas vezes, né, eu vejo pessoas comentando sobre isso. Eu queria poder ficar lá no nosso lar, assim, assado. Não é. Lá é uma colônia de transição. Ninguém fica parado lá, estacionado. Sempre vai estar em trabalho ativo e quem não está, né, logo a própria frequência do lugar ali vai meio que expulsando aquela pessoa que não está nesse trabalho ativo. Tá? E aí ele nos traz a recomendação de ser como esse militar. Sede, pois, como militar e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha. Por que ele vai falar disso aqui? Porque a gente não está falando de coragem material aqui, a gente está falando de coragem moral. Tá? Essa luta que a gente está falando são as batalhas, as tribulações aí do dia a dia, as dificuldades pelas quais a gente tem que passar resignadamente. Tá? Então, não consiste no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde, às vezes, de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Né? E aí ele vai nos dar justamente essa explicação, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme na presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. A coragem material ela é mais fácil de adquirir, ela vem antes no espírito, né, do que a coragem moral. Esses atributos físicos a gente desenvolve primeiro do que os atributos morais. A gente vê isso, né? No próprio Livro dos Espíritos, ali nas questões, a espiritualidade nos elucida com relação a isso, né? De que primeiro a gente desenvolve ali o intelecto para depois desenvolver a moral. Então, a coragem moral, ela também, tanto é mais valiosa quanto ela é mais difícil de desenvolver do que a coragem material, a coragem física, tá? Então, nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, a coragem de enfrentar um inimigo. Por quê? Jesus, no seu evangelho, no seu testemunho, nos incentiva a ser belicosos, a ser pessoas de guerra, intempestivas ali, e de enfrentar os males com o mal também, com a violência? Não. A gente não vê esse exemplo vindo de Jesus. Né? Tanto que ele nos adverte a dar a outra face quando alguém nos ferir em uma face. Né? Oferecer a outra, se alguém lhe fere numa face, oferece o outro lado. Então,
é justamente contrário a essa questão de achar que essa coragem, né, guerreadora, né, belicosa ali. Não é isso. Não é dessa questão que a gente está falando. Né? Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem. Por quê? Porque é amar ao próximo como a ti mesmo, é não fazer ao outro aquilo que a gente não quer que faça para a gente. Então, a gente tem que lembrar sempre, é por isso que a gente tem que ter uma base do Evangelho de Cristo muito forte para a gente poder aprofundar qualquer outro estudo. Porque senão a gente acaba confundindo essas coisas. E tem muita gente que se perde nisso, tem muita gente que confunde isso. Tem muita gente que ainda acha que a coragem de Deus, que a bênção de Deus sobre a gente é algo para nos sobrepor ao outro, para sobrepujar ao outro. Tem muita gente que ainda acredita que seja isso. Mas não é, não tem a ver com isso. Ó. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem. Mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera, do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Não se trata, novamente, de força física. Se trata de coragem moral. A resignação é a força de que a gente está falando aqui. A paciência é a força que a gente está falando aqui. E eu lembro agora, né, da frase da música do Legião Urbana, né? Compaixão e fortaleza. Disciplina, liberdade, compaixão e fortaleza. Aqui a gente vê justamente isso, né? Primeiro, disciplina. Quanto mais o espírito ele é disciplinado, mais liberdade ele tem. Maior é a amplitude do seu livre-arbítrio. A gente vê isso. Estudando aqui no Espiritismo, a gente tem essa noção. E a questão da compaixão é fortaleza. Gente, é muito mais forte aquela pessoa que, ferida em uma face, consegue ter a força de oferecer a outra. Quantas pessoas a gente consegue que é capaz, que a gente conhece que é capaz disso? São pouquíssimas. Essa é a verdadeira força que está se falando aqui. Fui o mais forte, nesse sentido. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé. Veja, a gente está falando disso desde o início. Sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire Havre, em 1863. Então, a gente vê aqui que justamente todos sofrem, todos passam por aflição. Quem que é o bem-aventurado, então, dessa parábola? O bem-aventurado é justamente esse que traz esses requisitos, né? Tem a ocasião, ou seja, qual que é a ocasião de provar sua fé, sua firmeza e sua perseverança? É a prova. E esses que têm essa ocasião e fazem uso dessa prova, né? Que conseguem bem provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus por meio justamente dessa resignação, dessa resiliência, vai ter centuplicada a alegria que falta na terra. Ou seja, justamente ali o que ele fala, né? Que a opulência da colheita ela é muito maior do que a dificuldade da prova, né? Então, aqui ele nos fala, ele nos dá o exemplo de novo, é centuplicado. A dificuldade da prova é uma coisa, a recompensa da vitória é centuplicada de acordo com a dificuldade que o espírito se propõe a passar resignadamente. Certo, gente? Aqui a gente termina o item 18 e vai dar tempo da gente entrar ainda um pouquinho nesse 19. Alguém tem alguma consideração ainda a fazer sobre essa questão do bem e mal sofrer? Ou podemos passar? Podemos ir para o 19, então, gente? Ó, ele já começa o item 19 com uma pergunta. Será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias?
Aí ele faz mais uma pergunta: já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer. E por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Veja, por que desse bem dizer a dificuldade? Porque ela é justamente a experiência, a oportunidade de colocar à prova a fé, paciência, resignação, a submissão à vontade de Deus. Sem isso, gente, se a gente passar por uma vida que, vamos dizer assim, vamos colocar num termo popular, morna, qual que vai ser a recompensa disso? Qual que vai ser a oportunidade aí que a gente vai ter de crescer? Se a gente não passa por provas difíceis, né, não está sendo testado, não está sendo colocada à prova a nossa fé. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias. Infelizmente é assim, né? Nós somos assim, né? A gente acha que o testemunho da força de Deus é somente quando ele nos traz a vitória, quando ele nos livra do mal, amém. E a gente não vê a outra questão, né? A questão da bondade que há em deixar que a gente passe pelas provas para poder se elevar. Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhes haja restituído o brilho e a brancura. Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso servo. A gente está longe, bem longe ainda, de chegar nesse nível, mas esse é o objetivo, a gente não pode tirar o olho do objetivo. E não é porque a gente não consegue ainda que a gente vai achar que é impossível, a gente sabe que é possível e que um dia a gente vai chegar lá. Tá? Porque senão a gente entra em negação também. E essa negação também é prejudicial para a gente, né? Essa negação, ela impede que a gente realize, porque a negação também cria, né? Ela cria o bloqueio que vai impedir de chegar. Então, até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? O que ele está nos dizendo aqui, traduzindo em outras palavras? Quando é que vocês vão parar de reclamar e olhar as dificuldades aí pelo olho do espírito imortal, que está passando simplesmente por uma dificuldade em uma encarnação e que vai te trazer, vai te levar a um objetivo maior? Quando é que vocês vão parar de se tratar como espíritos que tudo termina depois da morte aí e ficar dando valor para todo e qualquer pequeno espinho que se achar no caminho de uma encarnação? Sem olhar o quadro todo, sem ter uma amplitude de olhar que seria justamente esse olhar de espírito imortal. É justamente isso que ele está nos dizendo aqui. Quando que a vossa alma decidirá, cabe a nós, subjetivo, né? É um exercício do livre-arbítrio, decisão. Lançar-se para além dos limites de um túmulo. É estender o nosso olhar, a gente vai falar, nossa, estou passando por isso aqui, mas tem um objetivo. Né? O meu objetivo aqui é justamente evoluir. Então, se eu estou passando por isso aqui, é porque eu tinha que passar. Olha só o exemplo. Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira. Que seria isso? E é por isso que eu falo que aqui ele está nos dizendo sobre essa visão de espírito imortal. Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira. Que seria isso? A parte da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação. Se a gente limita o olhar, e a gente já repetiu isso aqui diversas vezes, mas nunca é demais repetir. Se a gente limitar o olhar somente à encarnação, qualquer período que a gente pegar aqui é grandioso de dificuldade, é grande, é um período extenso.
Se a gente olhar com os olhos de espírito imortal, que a gente se coloca aqui, a gente já está vivendo, sei lá, a milésima encarnação aqui já, é pequeno. E a gente vai viver ainda mais diversas e depois vai parar de encarnar e vai viver infinitamente. O período, qualquer período que você pegar, ainda que seja de uma vida inteira, é pequeno com relação a esse olhar mais amplo do espírito imortal. Certo? Então ele vai nos dizer: buscai consolações para os vossos males no porvir, ou seja, no depois. Gente, o que acontece se eu passar por isso aqui que eu estou passando, resignadamente, se eu não ficar praguejando, se eu não ficar reclamando, se eu me apegar mais ainda à minha fé, o que acontece depois? Esse é um bom exercício para a gente fazer. Como que eu vou chegar do outro lado se eu lidar com isso aqui com os olhos de como eu já tivesse desencarnado? Vendo até o conteúdo da minha encarnação todo como uma coisa mais ampla ali. Se eu passar por isso agora, por essa dificuldade, de uma forma mais apegada ainda à minha fé, mais resignado, mais paciente, qual que é o fruto que eu vou colher após o meu desencarne? Nós temos a condição de fazer esse exercício mental, de mudar o panorama. Né? Ao invés de você olhar para aquela prova ali, pegar ela com a lupa assim e aumentar a prova, você olhar ela de longe mesmo, assim, ficar em pé, olhar de longe, você vai ver que é um negocinho desse tamanho, assim. Como desencarnados, buscar consolações para os vossos males no porvir que Deus os prepara e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmurar? Mais uma vez, a questão, né, de que se eu estou passando por isso, ou eu escolhi ou foi me dada a oportunidade de resgatar por algo que eu já fiz. De qualquer forma, o murmúrio, a lamentação, não vai acrescentar em nada a minha prova, a não ser me afastar mais ainda da recompensa que eu poderia colher se passasse de forma mais resignada por essa prova. Então, outro exercício a se fazer para colher mais ainda essa recompensa após o nosso desencarne. Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la. A gente não faz essa programação para vir e sucumbir. E chegar aqui, quando você alcança a riqueza e a glória, querer satisfazer somente seu ego ali, suas necessidades físicas e materiais, seus vícios, seus gozos. Não é para isso. Se você alcançou, foi planejado, mas tinha um fim. E com certeza o fim não é esse, o fim é maior. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória. E que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Veja, a todo momento, esse capítulo, ele vai nos tirar de uma visão mais centralizada no problema e nos elevar acima dessa encarnação para a gente poder olhar de cima, com uma amplitude maior de visão, com um panorama muito maior. E aí a gente enxerga essa prova, obviamente. É a mesma coisa que a gente olhar um carro aqui de perto, subir num prédio de 100 andares e de lá de cima você olhar o mesmo carro. Imagina que esse carro seja dificuldade. É isso que esse capítulo vai fazer, esse item desse capítulo vai fazer com a gente do início ao fim. Ele vai nos tirar dessa visão mais limitada aqui, de espírito mortal aqui, de corpo encarnado, né, vamos dizer assim, e vai nos elevar a essa visão de espírito imortal que está passando por uma encarnação. Quando a gente, pelo exercício e pela prática desse exercício, a gente começar a ter mais facilidade para ampliar essa visão, para fazer esse destacamento do nosso ser assim, e olhar de lá de cima, como somente aqui, sendo somente uma encarnação, conseguir enxergar pelos olhos do espírito imortal, as dificuldades aqui elas se tornam menores, elas se tornam menos causticantes.
tá? Então, basicamente, o que a gente vai conseguir falar aqui hoje é isso, porque a gente vai ter que parar, porque já deu tempo. Vou deixar marcado aqui, mas no nosso próximo estudo, nós vamos voltar aqui do item 19, aqui, desse parágrafo, tá? Aí a gente vai terminar ele e entrar no item 20 aqui, que é a felicidade não é deste mundo. Certo? Alguém quer fazer alguma colocação? Quer acrescentar mais alguma coisa? É uma bênção muito grande, né? Estudar e dessa forma com que vem para puxar a gente, né? Puxar, fazer a gente ter essa nova visão, esse olhar de uma nova forma, né? Porque quando você concentra muito na sua dificuldade, mas tá difícil, ai, tá difícil, tá difícil. E só vai ficar difícil mesmo. Quando você olha, coloca o problema de fora e descentraliza isso tem até um tratamento que os psicólogos costumam fazer com as pessoas, né? Para você colocar o problema e se afastar do problema e olhar ele de fora. Hoje eu estou vendo isso dentro do Evangelho, né? Que já li, mas não tinha tido essa visão, né, para fazer essa comparação com o que os psicólogos fazem para tratar as pessoas que têm problemas, traumas de infância e tantos outros traumas que a vida traz aí, que tem a dificuldade de aceitar, de passar. O evangelho está fazendo isso com a gente espiritualmente, né, Sim, chamando a nossa atenção, tirando, né, você daquela prisão, é como se fosse um animal com o tapa na cara que não vê nada, só vê o caminho ali. Ele está te dando aquela amplitude de visão muito maior, abrindo o nosso campo de visão, expandindo a nossa mente, para a gente poder entender que isso daqui é um piscar de olhos, né, é um estalar de dedos, é muito passageiro, e começar a agradecer, cultivar a gratidão dentro do nosso coração, agradecer pelos problemas, pelas dificuldades, pelos parentes difíceis, pelo vizinho difícil, pela, né, a dificuldade lá no trabalho, tudo, se a gente começar a agradecer, vai facilitar muito, vai ficar tudo muito mais fácil, mais belo. E sim. mais fácil de aceitar e de conviver. O evangelho ele chega na gente assim, de graça ele vem e por puro amor, graça e misericórdia ele entrega nas nossas mãos as ferramentas necessárias para a Sim, gente passar por uma forma mais amena nas nossas provas aqui. É que a gente, muitas vezes, a gente não se dá. E é por isso que é receitado, principalmente a nós que somos espíritas, a questão do estudo, gente. É o estudo que traz essas ferramentas, veja. A gente se depara com essas ferramentas a todo momento aqui no Evangelho, para as diversas provas. O Evangelho do Cristo, ele é a receita para passar por todos os males da terra. é o caminho, né? É o caminho, não existe outro, gente. Ele vem e nos dá o manual da vida aqui, ó. E por que que a gente se estrepa? Porque a gente vai caçar o atalho, né? E outra coisa, né? Tá acessível para todos aqui, né? A gente muitas vezes que não faz uso, né? E como também foi falado, quanto que a gente esperou por essa oportunidade, né, de estar vindo na família que a gente veio, de ter os amigos e os desafetos que a gente teve, e de reencontrar e de se acertar. E por que que a gente não se acerta agora? Igual vai ter que voltar lá no abraço fraterno daqui a 3, 4 séculos de novo para se acertar novamente? É isso que eu penso muito, que eu reflito muito, depois de ter passado pelo tratamento lá do abraço fraterno, que foi um aprendizado, e é um aprendizado, assim, para levar para a vida toda, né. Essa família que a gente trouxe, olha como que bênção, né, essa família que a gente tem aí do Rio Grande do Norte, através da internet, quantas possibilidades que trouxe para a nossa vida, como que é tão grandioso, como que Deus é tão bom na vida da gente, que a gente aprende, né, esse amor desses nossos irmãos, essa família, a família universal, né, que ninguém é perfeito, é lógico, não somos, né, estamos apanhando todo dia, tropeçando, né, aprendendo, mas nesse amor, nos dando a mão, né, nos unindo, e buscando, né, ajuda também, né, ajuda espiritual da nossa fé, e é para isso que estamos aqui, é para estender a mão, para nos ajudar, para parar de reclamar, né, que esse hábito terrível de reclamar, né, parar com isso.
Sim. E aceitar e aceitar agradecendo, aceitar com amor. Porque não vale só passar pela prova, você tem que passar resignado e com amor, senão não adianta nada. Exatamente. Exatamente. Bom, gente, é isso que a gente consegue passar aqui hoje. Nosso tempo passou voando também no estudo, mas deu para progredir um pouquinho ali no Evangelho, né? Nosso objetivo aqui não é passar correndo aí por esse texto, é aproveitar e extrair justamente essas ferramentas que a gente está tendo contato aqui, né? Para depois a gente poder aplicar isso em nossa caminhada terrena aqui. Tá? O objetivo do nosso estudo é justamente esse. Então, espero que tenha sido de proveito para todos. Para mim, foi maravilhoso o nosso estudo daqui. E pedimos mais uma vez que nosso Senhor guarde os nossos corações nessa noite, que esse estudo possa chegar ao coração daqueles que estão necessitados, passando por dificuldades, que possam extrair também o conhecimento necessário para passar de forma resignada pelas provas que a vida lhes traz. Pedimos, Senhor, a presença do nosso mentor espiritual durante o sono de hoje, nós possamos ir para os lugares que nos foram designados durante o nosso sono útil, durante o nosso desprendimento do sono, e desejo, Senhor, que possamos mais uma vez ter uma noite de sono reparador, que possamos carregar um pouquinho do teu amor nos nossos corações, nos lares de cada um dos que acompanharam o nosso estudo hoje, e também daqueles que não puderam estar aqui, e de todos aqueles que vão ter acesso a esse conteúdo mais tarde, Senhor. Abençoa e ilumina, protege o coração e o lar de cada um deles, Pai. Que assim seja, Senhor. Uma boa noite a todos, e nós nos vemos, né? Nos despedimos agora para a gente nos ver mais uma vez na quarta-feira aqui no nosso culto estudo. Boa noite, boa semana para todos. Boa noite, boa semana. Cida, um cheiro bem grande. Para Um todos. cheiro. Para todo mundo. Boa Tá todo noite. mundo levando o meu cheiro. Noite, até Muito bom nosso Boa encontro. noite. É maravilhoso. É tão bom que passa rápido. Esse relógio de Wellington, eu vou dar um jeito nele. Passa rapidinho, né? Na hora que vê, a gente até estourou o tempo aqui hoje. Mas foi ótimo. Nossa, Foi o muito aprendizado bom. foi maravilhoso demais, Foi. né? Demais. Um cheiro, gente. Tá, Boa um cheiro. noite. Cheiro.